nós vamos falar agora sobre essa desagregação do Império Romano. Então, primeiro eu quero só fazer um resgate lá do que vocês viram no 6º ano. Vocês devem lembrar que o Império Romano, ele foi o maior império do mundo antigo. Não é verdade? Os grandes conquistadores, o que criaram ali a ideia de república, o que instruíram a ideia de exército, conquistadores. Ninguém, historicamente, conquistou tantos territórios quanto os romanos no mundo antigo. E o mais interessante nisso tudo é que o fato deles terem conquistado tanto foi fator primordial para o declínio do seu grande império. Então hoje nós temos ali a Itália. Nossa, como assim os romanos conquistaram até ali a Ásia, conquistaram o norte da Europa e de repente se resumiram ali ao que nós conhecemos hoje como a Itália? Como é que isso aconteceu? Que fatores contribuíram para a desagregação do império tão grande? Eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram aquele filme famoso, ganhador de Oscars, o Gladiador, onde você percebe ali a soberania, o poder, a condição superior que os romanos tinham diante de outros povos. A primeira cena é de batalha, travadas entre os povos germânicos, guardem esse nome, viu? E os romanos, não é verdade? Então vamos trazer aí para nós, pontuarmos os motivos para a desagregação do Império Romano. Então nós temos no primeiro ponto, conflito entre os generais, o imperador e membros do próprio exército. Que conflito eram esses, professora? Vamos trabalhar um por um, tá bom? Esses conflitos se davam em consequência justamente do espólio de guerra. Nem sempre aquilo que era conquistado nas guerras era redistribuído entre os soldados. Porque vocês sabem que quem está no poder quer sempre mais. Então isso acabou gerando ali um desconforto. Era muito comum o espólio de guerra entre o exército romano. Os romanos tiveram 16 imperadores no total. E vale ressaltar que a grande maioria deles morreu através de emboscadas, de alguém querendo ali chegar ao poder. Outra coisa que ficou muito clara nesse primeiro ponto aí, membros do próprio exército, é que o exército tornou-se, em alguns momentos, maior que o próprio Estado. O exército romano, ele era profissional, gente. Eles não iam lá lutar à toa para conquistar em nome de Roma, jamais. Eles recebiam por isso. Eles ganhava-se um posicionamento dentro do exército, as patentes militares por isso. Então isso também ali prejudicou, porque o que nós vamos conquistar agora? Então os imperadores nem sempre correspondiam às expectativas do exército e isso gerava conflitos. O segundo ponto diz o seguinte: os problemas políticos e econômicos levaram o império à crise. Quais seriam os problemas políticos? Os romanos já haviam conquistado tudo o que era de competência territorial. E aí ficou, pense comigo, eu tenho ali um bolo grande e eu quero comê-lo sozinho. Em algum momento aquilo ali vai pesar. Eu vou passar mal, aquilo vai me sobrecarregar, não é verdade? Então a mesma coisa aconteceu com os romanos. Eles conquistaram tantos territórios que chegou um momento que eles não conseguiam mais dar conta de vigiar, de suster e de manter as suas conquistas. E isso vai gerar problemas políticos e também problemas econômicos. Tá bom? Por quê? Porque nem todo mundo era escravizado. Alguns povos recebiam terras e produziam. E quando eles começarem a se restabelecer economicamente, eles vão deixar de lado ali a conquista romana. Outra coisa, os romanos já tinham escravizado todo mundo que eles podiam. Mas aí chegou um tempo, cadê os escravos? Os escravos sustentavam a economia de Roma. Sem escravo, de onde eu vou tirar ali os meus benefícios econômicos? Não é verdade? Quarto ponto. Sem novas conquistas, o império perde sua fonte de escravos, como eu acabei de citar. E, tananã, o início das invasões bárbaras. Vou já falar sobre isso, tá bom? Vamos continuar aí com a nossa próxima imagem. Os servos podiam usar a terra para cultivo e tinham proteção para isso. Pagavam impostos. Então, olha aí, isso também vai afetar a desagregação do Império Romano. Quem eram esses servos? Eram aquelas conquistas de guerra, lembram? Aqueles que começaram a obedecer
a alguém que controlava a terra. Então, essa imagem aqui, ela está identificando o servo. Aqui tem alguém que está vigiando o servo, o arqueiro. E aqui eu tenho um paláciozinho aqui, que identifica que tem alguém que é dono dessa propriedade. Tá? E isso também vai desestabilizar. Por quê? Se eu tenho um dono aqui, obviamente o Império Romano já não tem tanto poder sobre isso. Tá bom? Vamos lá continuar? As invasões bárbaras, elas também vão ser fundamentais para o declínio do Império Romano. Os bárbaros, gente, apesar do que a gente pensa, eles não são propriamente só os germânicos. Eles eram os ostrogodos, os visigodos, os vinques, né, famosos aí por conta de um herói que virou um grande astro de cinema. Tinham os germânicos, ok? Tinha também outros inúmeros povos, entre eles um dos mais terríveis, que eram os hunos. E todos esses povos deram trabalho para os romanos, em especial os povos germânicos. Os povos germânicos, vale ressaltar, eles estavam ali ao norte da Europa, e dentre os povos germânicos, eles eram, dentro dos povos bárbaros, perdão, eles tinham uma pouca ligação com a agricultura. Eles não tinham técnicas agrícolas. Eles eram completamente diferentes dos romanos. Atenção, por que bárbaros? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Bárbaro significava estrangeiro. Era todo aquele, tá, gente, que não era romano. Não falou romano. Não tem a minha cultura. Não tem as minhas características físicas. É bárbaro. É aquele que não tem a mesma formação que eu. Então era assim que os romanos chamavam todos aqueles povos que não faziam parte ali do seu processo histórico. Tá bom? Então as invasões bárbaras, elas são fundamentais para o declínio do Império Romano. Eles vão chegar ali nas fronteiras, quando eles percebem, lembra daquele ponto 1? A fragilidade do exército, eles começam ali a atacar os romanos, porque eles percebem que o exército romano está meio perdido. Não que ele estivesse perdido. Eu estou insatisfeito aí com o imperador, eu não consigo mais conquistar terras, eu não tenho mais espólio de guerra, então eu vou aqui fazer de conta que não tenho mais que controlar nada. E lembre-se que o território ficou tão grande que não havia como controlar totalmente, tá bom? Êxodo rural, uma palavrinha também muito famosa, até aqui mesmo na nossa região. Vocês já viram na geografia, que é justamente essa saída, não é verdade? Ali do interior para as cidades. Então, o que vai acontecer? As cidades vão sofrer um inchaço, as cidades romanas vão crescer, que era algo que não estava ali nos planos do Império Romano. O Império Romano, na verdade, na figura dos seus 16 imperadores, não tinha noção da grandiosidade do que fosse acontecer. Então, esse êxodo, né, esse traço contrário, o que isso quer dizer? Os romanos, eles tinham muitas pessoas na sua cidade. Uma das características do declínio nós vamos sair das cidades e vamos voltar ali para a vida agrária, para a vida no campo, ok? Olha aqui outra característica disso, ruralização da economia. Então, todo aquele comércio romano, aquela jogada dos romanos em expansão nas embarcações, vai chegar um momento em que não vai acontecer. As invasões bárbaras, elas vão contribuir, tá? Elas vão contribuir para o fim do crescimento das cidades em algum momento. Elas vão contribuir para que a população volte a produzir ali na terra. E aqui nós trouxemos para vocês, olha aqui, uma imagem que representa bem é uma iconografia que mostra o fim do Império Romano. Vale ressaltá-lo, gente, que esse fim do Império Romano é o fim do Império Romano do Ocidente. Lá do outro lado vai surgir um outro país, um outro império que vocês daqui a pouco vão ver, tá? Nós estamos aqui vendo então essa imagem que ela demonstra como é que um grande império vai chegar ao fim. Olha aqui, ó, quebrando ali a ponte, significando essa chuva que está chegando,
Não é verdade? Então a gente percebe aí que aquela grandiosidade do Império Romano, ela teve o fim. Por essa eles não esperavam. Eles não esperavam que os estrangeiros, os bárbaros, fossem ser responsáveis pelo fim ali do seu grande império no Ocidente. Bom, quem eram os germanos? Eles estavam incluídos dentro do que seria o quê? Os povos bárbaros, os não romanos, os estrangeiros. Vale ressaltar, queridos, que a palavrinha bárbara, ela não é romana, ela é grega, tá ok? Significa lá estrangeiro, e os romanos usaram dela muito bem, tá bom? Então, quem eram os germanos? Chamados de bárbaros pelos romanos. Por que eram chamados de bárbaros pelos romanos? Porque não falavam a língua romana e não tinham a cultura romana. Os germanos eram diversos povos que vieram da Germânia. Então, quando você está ali assistindo a Copa e está lá, você ouve Alemanha e Brasil, né? É bom trazer à memória esse jogo, esse momento. Mas lá, professora, está escrito Germani. Exatamente. Então, os alemães, eles são descendentes ali desses povos germânicos. E aí, por isso que se escreve Germani, que é a escrita original desses povos, tá bom? Vamos lá, então. Quem eram esses grupos que faziam parte aí, junto com o germânico, dos povos bárbaros? Os alanos, saxões, os anglos, francos, lombardos, bungúrdios, visigodos, suevos, vândalos. Vândalos é um povo, tá, minha gente? Os ostrogodos são exemplos de povos germânicos. Então, todos esses, eles têm como base, tá? Todos esses povos, eles têm como base a mesma cultura. E como era a cultura desses povos? Eles, primeiro, não tinham grandes técnicas agrícolas, a agricultura deles era básica. Por quê? Porque o solo da região desses povos era infértil. Eram pântanos, alagadiços, então não se dava para produzir. E esse foi um dos motivos que fez com que os bárbaros invadissem o território romano. Por quê? Porque o território romano tinha o solo fértil, apto à plantação, à produção. Esses povos germânicos também, eles tinham uma religião que era voltada aos elementos da natureza. Um grande exemplo aí, o Thor, não é verdade? O deus do trovão, Odin. Então eles associavam à natureza os seus deuses. Os romanos também eram politeístas, eles tinham também vários deuses. Tinham lá o Olimpo, não é verdade? Zeus, Mercúrio, Plutão, todos ali. Zeus não, né? Júpiter, perdão. Zeus é para os gregos. Então, eles também têm ali um panteão de deuses. E também os povos germânicos tinham esses deuses. Porém, os deuses germânicos estavam associados aos elementos da natureza. Parece com quem mesmo? Exatamente, com os povos indígenas que também habitavam e ainda habitam a nossa região, não é verdade? Quando você ouve um trovão, é Tupã que está mandando o recado. Então, a gente percebe aí que tem coisas parecidas, apesar da grande distância geográfica que separam esses povos aí. Um outro ponto importante dos povos germânicos é a organização social. Eles não tinham a organização social dos romanos, que tinham ali os senhores, os nobres, os escravos, os servos. Eles não, eles eram divididos em clãs. Esses clãs, entendam, 2 pontinhos, famílias, e não havia uma disputa. Então não tinha o mais rico ou o mais pobre dentro dos povos germânicos. Lá no Império Romano tinha. Tinha ali o escravizado, o dono do escravo. Já os povos germânicos não, eles não tinham essa ideia de disputa. Eles vão aprender isso com quem? Com os romanos. E aí eles começam, eu quero mais terra, eu tenho pouca terra. Eles começaram a entender que na visão romana, quem tinha mais terra tinha mais propriedades, ou seja, tinha mais poder. Então, como vocês podem ver, são povos completamente diferentes. E nós trouxemos para vocês aí um mapa dos reinos bárbaros, não é verdade? Então, os bárbaros, eles eram povos espalhados por quase toda a Europa. Olha aqui, temos aqui o Reino Franco, que depois vai surgir dos francos, que vocês viram lá, dos visigodos, os vândalos aqui no norte da África, os ostrogodos,
aqui outros grupos. E como vocês podem ver, como eu falei para vocês, o Império Romano do Oriente. Porque quem os bárbaros vão desagregar, é o Império Romano do Ocidente. Aqui, essa linha, para cá eu tenho o Oriente e para cá eu tenho o Ocidente. Olha a dimensão do Império Romano.